Glória a Deus. Em Provérbios 4 diz assim: ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina, e não deixeis o meu ensino. Iracema falou sobre ouvir a instrução, ouvir aquilo que Deus fala, prestar atenção ao que o Espírito está comunicando. E falando sobre instrução, eu queria que você tivesse plena convicção que toda instrução que chega para mim e para você é uma instrução alcançável, é uma instrução que eu e você podemos cumprir. Sempre será uma instrução simples. Nunca o Espírito Santo vai trazer uma instrução que seja inalcançável, que eu não possa fazer. Mas isso é para que eu e você possamos ser alcançados pelo amor dele. A simplicidade que o Senhor traz, a instrução e a obediência que nós cumprimos fará com que o extraordinário de Deus se manifeste. O extraordinário de Deus está justamente na nossa obediência. Porque às vezes se apresenta tão simples, mas é tão simples que eu e você dizem: eu não vou fazer isso não, porque isso não convém não. Isso não é de Deus não. Mas faz conforme Ele diz. Eu não ia tratar nada sobre instrução, mas quando levantou-se o Espírito pediu para dar continuidade a esse ponto. De fato, não é só Iracelma que tem decisões grandiosas a serem tomadas nesses próximos dias. Existem decisões a serem tomadas por mais algumas pessoas aqui. Mas quando há dúvida, essa não é a hora de você decidir. Quando há pressão, muito menos. É a hora de nós debruçarmos e ouvirmos a instrução. Da parte do Senhor vem instrução. Da parte do inimigo vem sugestões. Mas nós somos orientados pela palavra a seguirmos a instrução. A Bíblia diz: ouvi, filhos, a instrução do Pai. Não as sugestões de A, de B ou C. Segue a instrução. Vai parecer loucura, vai parecer que não vai produzir nada, mas segue a instrução. Há um bom resultado, não há prejuízo, como ela falou. Há um bom resultado. Há um bom resultado. Oh, aleluia. E eu queria fazer com você aquilo que nos foi ensinado há uns dias atrás. Eu vou até pedir ao irmão parar de tocar alguns minutos. 2 minutinhos só. Eu queria que cada um de nós fechássemos os olhos e que a gente pudesse identificar os sons que tem neste ambiente. Para a gente entender o quantas coisas acontecem ao nosso redor e a gente às vezes nem percebe. Um motor ligado, um ventilador ligado, um som ligado, um carro que buzina. Eu vou me calar e eu quero que você feche os olhos e se concentre. Esse é um exercício natural, mas que vai trazer um entendimento daquilo que você precisa fazer constantemente para ouvir a voz do Senhor.
sei você, mas eu vi uma moto passando aqui ao redor da igreja. Eu vi uma pessoa que foi pegar um copo descartável lá no bebedouro. Um motorzinho aqui, ó. Um sistema de som. Às vezes nós estamos dando ouvido a muitas vozes. No mundo existem muitas vozes. As situações gritam de um lado, circunstâncias falam do outro. Limitações nos mostram outra realidade. Mas nós precisamos parar. Nós precisamos atentar. Nós precisamos ser diligentes com o nosso ouvido, com o nosso espírito e ouvir a voz do Senhor. Existem muitas comunicações da parte do Senhor para nós. Muitas. Na verdade, todo o tempo o Senhor está falando de várias formas, de várias maneiras. Às vezes a gente aqui não quer parar e atentar para aquilo ali. Mas quando as coisas não funcionam ou dão errado, logo a gente vai procurar: Senhor, e agora? Fala alguma coisa que eu quero te ouvir. Que nós possamos fazer ao contrário. Antes de fazer qualquer coisa, antes de entrar em problema, antes de entrar, escutemos Ele. O Espírito Santo é o nosso ajudador. O Espírito Santo não é o nosso impedidor, não é o nosso competidor, não é aquele que está querendo nos acusar. Ele é o nosso ajudador. Ele quer nos ajudar. Deus está do nosso lado. Diga assim: Deus está do meu lado. Diga com convicção. Diga: Deus está do meu lado. E a Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Precisamos entender de que lado nós estamos, mas também entender de que lado Deus está. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Abra, por favor, lá em Colossenses, capítulo 1. A partir do verso 3 diz assim: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade e do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Paulo estava registrando aqui acerca de um povo que era notório, era visto, e ele ouvia falar da fé desse povo. E esse povo ouviu falar sobre a graça, e eles entenderam sobre a graça de Deus. E à medida que eles entendiam mais da graça de Deus, mais se produzia, tanto neles, quanto naqueles que se espelhavam naquele povo. Mas no verso 9, mais embaixo, continuando, diz assim: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Paulo faz essa oração por este povo. Esse povo que já evidenciava uma vida de fé. Mas ele orava para que houvesse um transbordar do pleno conhecimento de Deus. Para quê tudo isso? Para que eles pudessem viver do seu inteiro agrado. E viver de modo digno do Senhor, com um inteiro agrado, tem relação com frutificar. Em cima nós lemos que havia uma produção de fruto e um crescimento. Com a palavra que estava sendo ministrada, com a fé que estava sendo operada, mas Paulo continuava em oração, dizendo: eu continuo orando por vós, fazendo menção de vós, para que vocês possam viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. E nós precisamos
se conectar com essa oração de Paulo no que diz respeito à razão desta oração. Porque Paulo estava orando para que esse povo continuasse transbordando ou passasse a transbordar do pleno conhecimento de Deus. Porque há uma necessidade de vivermos de uma forma inteira, agradando ao Senhor. Não parcialmente. É para o seu inteiro agrado. Quando nós estamos ouvindo a voz dele e seguindo a sua instrução, nós estamos vivendo para o seu inteiro agrado. Nós só vamos poder produzir segundo a espécie da vida que habita em nós, se nós estivermos transbordando o seu conhecimento e vivendo para o seu inteiro agrado. Viver para o seu inteiro agrado, volto a dizer, está conectado com aquilo que nós produzimos. Precisamos produzir frutos de justiça. Precisamos produzir segundo a nossa espécie. Qual é a nossa natureza? Ao nascermos de novo, temos uma nova natureza. E nós precisamos viver conforme essa nova natureza. A nova natureza nos diz que nós não precisamos viver descabelados quando houver uma evidência ou uma apresentação de uma situação. Temos uma segurança nele. Temos uma firmeza no Senhor. Temos uma garantia que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Então, por causa de uma natureza que nós recebemos nova, nós podemos sim produzir frutos de justiça. Nós podemos sim viver para o seu inteiro agrado. Nós podemos sim viver crescendo no pleno conhecimento de Deus. Mas é uma questão de decisão. Minha e sua. Todos os dias. Querer viver para o seu inteiro agrado. Iracelma, no final da ministração, ela estava dizendo: fique nesse lugar. Ouça a voz do Senhor. Permaneça nele. E é justamente esse posicionamento de permanecer nele que fará com que eu e você possa ouvir ele e possa produzir frutos de justiça. Lá em João 15, sei que é um texto bastante conhecido, mas é cheio de verdade. Abra, por favor, João capítulo 15. A partir do verso 5 diz: eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. O Senhor tratando e trazendo o exemplo da videira como a vida dele. E nós como os ramos dessa videira. Uma videira, algo que se produz de uma forma permanente. Mas no verso 7 diz assim: se permanecerdes em mim, há um posicionamento. Não é porque um dia eu confessei a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus, eu preciso de um posicionamento. E essa noite foi começado a ministração falando sobre posicionamento. E a pergunta que a gente precisa fazer para nós: aonde nós estamos permanecendo? Aonde nós estamos posicionados? A quem nós estamos ligados? Porque a quem nós estamos ligados, nós iremos produzir segundo essa ligação. A essa videira verdadeira, e é interessante que ele diz: eu sou a videira verdadeira. Isso quer dizer que tem outros tipos de videira que não são verdadeiras. Parece, mas não é. Parece algo tão bom, parece algo tão agradável, mas não é verdadeiro. Precisamos permanecer nele, para que o fruto venha. E o fruto vindo, havendo crescimento, haverá um inteiro agrado do Senhor. Nós fomos chamados para um reino onde há avanço, há crescimento e há frutificação. Porque esse mesmo texto diz: se você não produzir, vai ser cortado e lançado no fogo. E eu sei que você, como eu, não deseja que isso aconteça. Então precisamos estar com essa disposição no nosso coração, todos os dias, para produzir no reino de Deus.
produzir no reino de Deus. E mais como eu vou produzir? Ouça. Fique atento. Aproveite cada oportunidade. E é exatamente aonde você está que você precisa produzir. Você não precisa ser lançado para um outro lugar. Pelo menos agora, nesse instante. É aonde você está. Na escola, no trabalho, na indústria, no comércio, na construção, em casa. A produção precisa ser vista. A produção precisa ser distribuída. Mas o fato é, precisamos permanecer nele. Ligados a ele. Nutrindo no nosso coração e evidenciando da natureza dele em nossa vida. As pessoas precisam reconhecer o fruto de justiça em nós e reconhecer a vida de Deus operando em nós. Todos os dias. Não é de vez em quando, não é uma vez por ano, todos os dias. É um exercício, uma dependência. O Senhor diz: sem mim nada podeis fazer. Mas com Ele também diz: podemos fazer grandes coisas. Há essa força, há esse posicionamento, há essa decisão no nosso coração de permanecermos nele. Isso não precisa ser peso para nenhum de nós. Deveríamos encarar como um privilégio. Porque o Deus Todo-Poderoso, aquele que criou céu, terra e mar, e tudo que neles há, Ele atenta para as nossas petições, para as nossas súplicas e as nossas necessidades. Ele está ligado para tudo aquilo que diz respeito a nós, porque Ele quer nos favorecer sempre. Mas às vezes a gente inverte os papéis de servo, queremos ser Senhor, e aí nós não queremos ouvi-lo, não queremos ouvir a instrução, não queremos ouvir a orientação da parte dele, e quebramos a nossa cara, e entramos em problema, e não produzimos o fruto que deveríamos produzir. Mas o cuidado e a responsabilidade continua comigo e com você. Todos os dias, a todo momento, precisamos parar e buscar nele. Buscar nele. É muito bom quando nós viemos aqui para uma reunião, para um culto, para um evento, para uma conferência. Nós estamos aqui empolgados e ouvimos palavras, às vezes, do pregador, de alguém com um dedo em riste na nossa cara. Eis que te digo, ou o Senhor manda te dizer. Mas deixa eu te falar, como é bom ter uma comunhão com o Espírito e com a palavra, dia após dia, e ouvir também dele, falando, às vezes audivelmente, ou como um testemunho interior, instruções tão simples, mas tão poderosas, que nos traz salvação, que nos traz vida, que nos traz livramento. Como é bom ouvir dizer: ó, não vá por aqui, ó, evita este caminho, evita esse caminho. Certa vez eu estava indo por um caminho aqui para casa e o Senhor disse: evita esse caminho. No outro dia um carro caiu lá, por onde eu passava. Ah, mas isso foi só uma coincidência. Ei, eu prefiro entender que foi uma instrução. E eu não caí por obediência, porque podia ser eu. Coisa simples, meu amado. Mas o Senhor sempre está querendo nos favorecer, colocar no melhor, colocar na melhor posição, colocar, porque Ele é o nosso Pai. E é o nosso Senhor. É o nosso cuidador. Ele nos ama. Precisamos nos colocar nessa condição de dependência e permanência. Dependência e permanência. Depender dele
Entender que sem Ele nada podemos fazer, mas também permanecer nele, porque com Ele podemos fazer grandes coisas. Dependência e permanência, ouvindo e obedecendo. Porque uma parte é ouvir, mas a outra parte é obedecer. E é responsabilidade minha e sua, ouvir e obedecer. Buscar nele as melhores saídas. Conta-se uma história de um grande empresário que foi colocar uma tecelagem em uma cidade e contratou todos os homens e alguns jovens para trabalhar naquela tecelagem. E ele pagava por produção. Quanto mais se produzia os pacotes de linha, mais se pagava. E um jovem começou a se destacar naquela produção. E os mais velhos, os mais experientes, foram até esse jovem, sem entender porque ele, com tão pouca idade, com tão pouca experiência, estava conseguindo ter uma produção tão extraordinária. E ele disse: é simples. Toda vez que eu estou fazendo mais um tubo de linha, e as coisas começam a se embaraçar, eu vou até o meu senhor, ao meu patrão, e pergunto o que fazer para voltar a produzir, voltar a fazer o que é certo. E ele me dá as instruções e eu sigo. Então, amados, às vezes a gente está se embaraçando com coisa. A Bíblia diz que precisamos deixar todo o peso e embaraço, todo o peso e todo o pecado, todo o embaraço e todo o pecado, tudo aquilo que nos faz perder tempo, para que a gente possa correr a nossa carreira livremente e fazer a vontade de Deus aqui na terra. Às vezes a gente não quer parar para pedir uma instrução, para pedir uma ajuda a Ele que nos chamou para fazer um serviço aqui na terra, a Ele que nos chamou, nos capacitou e nos designou para fazer algo aqui na terra, achando que nós somos capazes em tudo. Mas nós precisamos depender dele e permanecer nele. Porque, quer seja na nossa profissão, quer seja no nosso dia a dia, a capacidade vem dele. E a nossa dependência precisa ser nele. Não precisa ser no governo, não precisa ser na moeda, não precisa ser na situação econômica. A dependência tem que ser nele. Pressões se levantam constantemente. A notícia que está rolando agora nos jornais não é mais Covid, é Afeganistão. Daqui a pouco surge uma outra situação. Daqui a pouco surge uma outra coisa. E nós precisamos estar permanecendo nele, firmados nele, dependendo dele. Porque tudo é para ele, por ele, e é por causa dele. Não é sobre nós. De Deus somos cooperadores, mas a operação é dele. Existem coisas a serem feitas por causa dele, por causa do nome dele, por causa da graça manifesta em nossa vida, mas é tudo por causa dele. Tudo é por ele. Quer seja dentro da igreja, quer seja fora da igreja, tudo é por ele. E é bom nós alimentarmos essa consciência de eternidade, porque a gente se apega menos com as coisas daqui. Tem pessoas que estão, se a gente não se cuidar, e eu me incluo nisso, se não nos cuidarmos, se nós não nutrirmos no nosso coração uma consciência de eternidade, para que fomos chamados, uma viva esperança que nos foi dada, a gente vai só viver esse mundo natural e se tornar um homem miserável, como a Bíblia diz. Mas precisamos nutrir todos os dias essa dependência, essa permanência nele por causa de uma eternidade. Se eu e você deseja viver a eternidade ao lado do Pai, precisamos, ainda hoje, nesse plano natural e terreno, vivenciarmos céus na terra. E como é que a gente vive céus na terra?
cumprindo a palavra dele, cumprindo a vontade dele. Céus na terra. Existem muitos planos, existem muitas coisas a serem feitas, mas a vontade dele é que é a soberana. Dentro do plano existe o nosso plano, que será realizado, que será alcançado. Mas não é o principal, não é o meu plano, não é o seu plano. O principal plano dele. Só que às vezes a gente esquece. E a gente quer correr para cumprir o nosso plano. Eu não estou falando contra conquistar coisas, adquirir bens, não estou falando nada disso. Nem o Senhor é contra isso. Mas esse não pode ser o principal alvo da nossa vida. Precisamos permanecer nele e depender dele. Permanecendo nele e dependendo dele. Dia após dia. Dia após dia. Vamos viver o sobrenatural, vamos viver o extraordinário, dependendo dele e permanecendo nele. Coisas grandes estão para se manifestar em nosso meio. Por isso tem se levantado algumas coisas contrárias. E é bom que se levante, que é para o testemunho ser maior. E eu não falo de uma pessoa só enfrentando oposições, não uma situação isolada, mas várias pessoas, o corpo de Cristo na terra, enfrentando oposições, enfrentando circunstâncias. Mas o Senhor continua sentado no trono, ele não caiu do trono não. Deus continua sendo Deus. E nós precisamos estar alegres da mesma forma quando tudo vai bem. Não é porque algo ou alguma circunstância se levanta que a gente vai esmorecer na fé, a gente vai deixar de lado aquilo que a gente crê. Ao contrário, precisamos permanecer nele e depender dele. Em todo o tempo. Não de vez em quando, porque ele quer que a gente viva para o seu inteiro agrado. Frutificando em todo o tempo. Aleluia. Aleluia. E essa é a minha responsabilidade, e essa é a sua responsabilidade. Permanecer nele. Ele nos convida, ele nos dá a instrução, ele nos orienta para que a gente permaneça nele. Mas a decisão ainda é minha e sua de permanecer nele. Só vamos, agora precisamos ter essa consciência, nós só vamos frutificar frutos de justiça se estiver ligado a ele. Porque podemos até frutificar, mas será um outro fruto que não é da parte de Deus. Aleluia. Existe um tempo, ou existe uma prestação de contas que iremos fazer um dia. E essa apresentação do tribunal de Cristo não deve ser para nos trazer medo, mas uma consciência de eternidade, que precisamos continuar permanecendo nele e dependendo dele. E ninguém vai escapar disso aí. Se fosse o pastor Pedro que estivesse aqui, o negócio ainda ia ser mais contundente que ele ia dizer. Mas ninguém vai escapar dessa prestação de conta. Por isso que nós precisamos estar atentos ao que estamos fazendo hoje, ao que estamos fazendo agora, a quem nós estamos ligados, que evidência, qual a natureza que nós estamos evidenciando hoje? A natureza de Cristo, de uma nova vida, de um espírito recriado, ou a natureza de um velho homem, que quer fazer tudo ao seu bel prazer ou conforme dá na telha? Vamos nos tornar cada vez mais fortes e fervorosos nele, à medida que nós nos entregamos a ele, nós permanecemos nele e dependemos dele. Oh, aleluia! Existe um ensino, uma ideologia disseminada pelo mundo sobre independência. Independência financeira, independência dos pais, independência da família,
independência de governo, independência de muitas coisas. Mas o Senhor nos chama para dependermos dele e permanecermos nele. Porque independência do Senhor não dá. O isolamento social fez com que alguns irmãos nossos decidissem por um isolamento espiritual também. E o fruto que alguns hoje colhem não é nada agradável. Mas glória a Deus que ainda dá tempo de se ajustar no coração e de permanecer nele e depender dele. Porque essa é a receita. Você viu como é que está a situação lá no Afeganistão? Pessoas caindo penduradas de avião, tentando se salvar. E nós temos toda a liberdade para louvarmos ao Senhor, para cultuarmos a Ele, para nos reunirmos em nome dEle. E às vezes nós dizemos, eu estou cansado. Eu digo, às vezes, eu estou cansado, eu acho que eu não vou para a igreja hoje não. Afinal de contas, meu corpo merece descanso. Morando a poucos quilômetros, metros da igreja. E nós ouvimos aqui um testemunho do pastor Adilson, compartilhando a vida daquele irmão muçulmano que caminhava 3h30 para ir para uma reunião, e quando terminava a reunião, caminhava mais 3h30 de volta. Se nós temos e podemos nos alimentar do Senhor, se debruçar nele, ouvir a voz dele por meio da ministração, quer seja da palavra, quer seja dos louvores, não percamos a oportunidade. O Senhor está voltando. É tempo de nós dependermos mais dele, estarmos mais ligados a ele. O diabo está aí ferozmente querendo destruir, querendo levar mais alguém com ele. E nós precisamos se manter firmes. E a palavra dessa noite profética, como minha amiga lembrou, que hoje nós estamos numa quinta profética, é: siga a instrução, permaneça nele e dependa dele. Siga a instrução, permaneça nele, dependa dele. O Senhor tem as melhores saídas para nós. É porque a gente está procurando em outro lugar. Às vezes a gente ainda não acredita que Ele tem a melhor saída para nós. E Ele é a última porta a ser batida. É a última voz a ser ouvida. É a última dica a ser considerada. Foi falado de negócio sendo aberto. Siga a instrução. Siga a instrução. A palavra está cheia de instrução. Dependa dele. O Espírito quer ensinar, quer fortalecer, quer nos livrar de coisas. O tempo é de fortalecimento. Você imaginou aquela situação desse país lá fora acontecendo aqui? Como será o seu comportamento? Como será o meu comportamento? O meu posicionamento diante de uma grande multidão indo de encontro a você? O que sairá da sua boca? O que sairá da minha boca? Será a palavra? Ou será murmuração e medo? E eu vou te dizer, saiba que nós estamos no mundo, sujeito a muitas coisas nesse mundo. E as perseguições, às vezes, que se apresentam, muitas das vezes, não é com um fuzil, mas é por meio de doenças, de problemas, limitações financeiras, que vem como uma grande onda querendo me tragar e lhe tragar. Mas um posicionamento em fé, na dependência dele e na permanência dele, faz toda a diferença. Porque a Bíblia diz: permanecei em mim. Resista ao diabo, ele fugirá de vós. É tempo de resistir ao diabo com a palavra de Deus em nossa boca e em nosso coração.
seguindo a instrução, que parece ser tão simples, mas é vida para a nossa vida. Fica de pé, grupo de louvor. Aleluia. E nesse mesmo capítulo, no verso 11 do capítulo 15, diz assim: eu tenho-vos dito isso, tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Vou dizer de novo. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo ou a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. É o Senhor dizendo: tenho-vos dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Não tenha algumas repreensões ou algumas exortações ou alguns chamamentos da parte de Deus como algo danoso para a minha vida, para a sua vida. O Senhor está trazendo verdades como essa, que nós precisamos depender dEle e precisamos permanecer nele, para que a alegria dEle esteja em nós e que a nossa alegria seja completa. Entendendo que nós estamos ligados ao melhor lugar, a uma fonte. E nós precisamos entender que a nossa alegria não depende de um fato, depende da fonte. E a nossa fonte é inesgotável. A nossa fonte é o Deus Todo-Poderoso, é o nosso Senhor e Salvador. Oh, aleluia. Eu faço assim, ha, 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 ha. Existe uma alegria, e essa alegria ela precisa ser completa. Se nós crermos naquilo que o Senhor nos instrui, se nós crermos naquilo que a palavra de Deus nos fala, a alegria será completa. Porque não tem diabo nem cancão dos infernos que venha roubar a nossa paz e a nossa alegria. Nada nem ninguém vai mudar o que Jesus já fez por nós. Nada nem ninguém vai mudar o que Jesus já conquistou para nós na cruz. Uma posição de favorecido por Deus, por meio de Cristo. Onde nós estávamos em um império de trevas e fomos resgatados e transportados para o reino do Filho do seu amor. Uma condição totalmente diferente. E nós precisamos se alegrar nisso, nos regozijar nisso, tirar os olhos das situações e colocar na fonte, porque não é um fato que determina a minha alegria, é a fonte. Diga assim, não é um fato, é a fonte, e a fonte é Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então celebre, menina.